Probabilidade da união. União de dois eventos. Para entendermos como agir em situações que envolvem probabilidade da união de dois eventos, precisamos fazer uma revisão sobre espaço amostral e eventos. O que seria o espaço amostral? Consiste em todos os resultados provenientes de um determinado experimento aleatório. Por exemplo, ao lançarmos um dado, a face voltada para cima tem 6 possibilidades possíveis de acontecer. Face voltada para cima, o número 1, o número 2, o número 3, ou o número 4, 5 ou então o 6. O que seria o evento? O evento está realmente relacionado ao espaço amostral. O evento é um subconjunto do espaço amostral. Isso quer dizer que o evento, todos os elementos que fazem parte do evento, eles encontram-se no espaço amostral. E quais seriam os eventos se tratando de dado? A face que caísse voltada para cima seria o evento. O espaço amostral são todas as possibilidades de ocorrer. Ocorrendo uma face, essa face aqui é chamada de evento. Vamos colocar aqui uma situação para que a gente possa entender ainda melhor. Situação do lançamento de um dado, como eu tinha dito. Quais são as possibilidades de acontecer quando eu lanço um dado? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu tenho quantas possibilidades de, ao lançar um dado, a face está voltada para cima? Eu tenho 6 possibilidades. Esses 6 não representam o número 6 voltado para cima do dado. Representa as 6 possibilidades da face do dado estar voltada para cima. Agora, ao lançar, a face que estiver voltada para cima representa o elemento do evento. Por exemplo, se sair o elemento, a face 1, né, uma bolinha, então face 1, 2 bolinhas, face 2, 3 bolinhas, face 3, e assim sucessivamente até 6 bolinhas, representando a face 6. Vamos relembrar também um pouco sobre conjuntos. Podemos ter no lançamento de um dado a possibilidade envolvendo a união de dois eventos. Então, vamos antes definir algumas situações da ocorrência da união de dois eventos. Para que ocorra a união de dois eventos, podemos ter o mesmo espaço amostral dos conjuntos disjuntos. O que quer dizer conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos são ditos conjuntos disjuntos se por acaso ele não possui elementos comuns. Isso quer dizer que a interseção é vazia. Então eu tenho aqui o conjunto A e tenho também o conjunto B. O que é que você observa? Todos os elementos de A pertencem apenas ao conjunto A. E todos os elementos de B pertencem apenas aos elementos B. Se eu observo que eles não possuem elementos comuns, é porque a interseção entre esses dois conjuntos é vazia. É representada por essa letra φ. Agora, o que eu posso dizer sobre a união entre esses dois conjuntos? A união do conjunto A com o conjunto B é a soma de todos os elementos que pertencem ao conjunto A, somado a todos os elementos do conjunto B,
Como eles não têm elementos comuns, eu posso reunir todos eles em um único conjunto. Esse conjunto é chamado de conjunto da união, porque eu uni os dois conjuntos, eu reuni seus elementos em um mesmo conjunto. Se a interseção entre esses dois conjuntos não for um conjunto vazio, significa dizer que estes dois conjuntos possuem elementos comuns. O que quer dizer conjuntos que possuem elementos comuns? Isso quer dizer que o conjunto, vamos supor, o conjunto A e o conjunto B têm elementos ou possuem elementos iguais. Se o conjunto for formado por números, como por exemplo, o conjunto A seja um conjunto formado por 1, 2, 3 e 4. Já o conjunto B é formado por 4, 5 e 6. O elemento 4 tanto pertence ao conjunto A, como também pertence ao conjunto B. Este 4 é o que eu estou chamando de elemento comum. A gente já viu isso na aula de conjuntos quando estávamos nas aulas presenciais. Então, o que seria agora a união do conjunto A com o conjunto B? Observando esse diagrama, você observa que parte da área do conjunto A também está em contato com parte da área do conjunto B. Essa região aqui tanto pertence ao conjunto A, como também pertence ao conjunto B. Essa parte aqui é o que eu digo, que eu chamo por interseção. Se eu quero fazer a união de dois conjuntos onde eles possuem elementos comuns, então eu somo todos os elementos do conjunto A. Eu quero fazer A união B. Então eu pego todos os elementos do meu conjunto A, coloco aqui, mais todos os elementos do meu conjunto B, coloco aqui N de B. O que você observa? Quando eu peguei todos os elementos do conjunto A, essa região já está no conjunto A. Quando eu coloco todos os elementos do conjunto B, essa região agora também está fazendo parte do meu conjunto B. Então, eu estou contando essa região duas vezes. E eu só preciso ter uma única vez. Eu não faço união de dois conjuntos com elementos repetidos. Por isso que é necessário tirar uma vez a interseção B. Os elementos repetidos que vão fazer parte do conjunto A união com B, devido ao fato dos conjuntos terem elementos comuns. A interseção, neste caso, ela não é vazia, ela é diferente do vazio. Quando a gente fala sobre probabilidade da união de dois eventos, a gente vai utilizar justamente o conhecimento de união de conjuntos. Então, o número de elementos de A união B é igual à soma dos elementos de todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Menos quem? Menos elementos comuns, porque eles são somados duas vezes. Então, eu faço a probabilidade de ocorrer um elemento que pertença a A união B. Será quem? Será todos os elementos, toda a probabilidade de ocorrer uma situação no conjunto A, somada a todas as possibilidades de acontecer uma situação no conjunto B, menos a probabilidade da interseção de ocorrer no conjunto A e o conjunto B, porque eles foram somados, neste caso, duas vezes. A gente lembra bastante a situação de conjunto A e o conjunto B. E a união é a região toda essa
begezinha, só contada uma única vez. Então, continuando, se eu tenho o número de elementos do conjunto A união B, que é a soma dos elementos do conjunto A, somado com os elementos do conjunto B, menos a interseção do conjunto A com B, e eu divido todos isto por n de S, quer dizer, a quantidade de elementos do espaço amostral, tanto o conjunto da união como o conjunto A, o conjunto B e o conjunto formado pela interseção de A com B, eu formo justamente o que a gente viu no slide anterior. A gente vê, no caso, a probabilidade da união de A com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A com B. Vamos ver uma situação com o lançamento do dado. Como isso pode acontecer? Essa questão da gente unir a situação do conjunto A com o conjunto B. Quando eu lanço um dado, qual é a probabilidade de eu ter face voltada para cima um número que tanto é múltiplo de 2 como múltiplo de 3? Quando eu tenho nas minhas perguntas o conectivo ou, significa dizer que ele quer a união. Então, meu primeiro passo é: quem são os múltiplos de 2 nas faces do dado? O número 1 não é. O número 2 é um múltiplo de 2. O 4 é um múltiplo de 2 e o 6 é múltiplo de 2. Então, eu tenho quantos resultados possíveis? 3. 3 é a quantidade de elementos que possui do conjunto A, que são os múltiplos de 2. Agora eu quero saber quais são as faces do dado que representam os múltiplos de 3. Então, o meu conjunto B é formado por 3, face voltada para cima 3, ou quando a face voltada para cima for 6. Quantos elementos eu tenho deste conjunto B que representam as faces de números múltiplos de 3? Eu tenho dois resultados, o 3 e o 6. Eu tenho duas possibilidades de acontecer. Agora, o que é que eu observo nos conjuntos A e no conjunto B? Eu observo que eu tenho tanto 6 é um múltiplo de 2, como 6 é múltiplo de 3. Ora, este número 6 é justamente a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Significa dizer que ele é o mesmo elemento. Quer dizer, a interseção entre esses dois conjuntos é diferente do vazio. Como é que eu calculo a probabilidade da face voltada para cima ser um número múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Bem, ou significa, eu posso ter uma face voltada para cima, um número que é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3. Eu posso ter um número que face voltada para cima seja um múltiplo de 3, mas não ser múltiplo de 2. Como também eu posso ter uma face voltada para cima que tanto é múltiplo de 2 como múltiplo de 3. Eu quero a união. Logo, eu tenho que tirar as faces que nem é múltiplo de 2, nem é múltiplo de 3. Certo? Então, vamos ver. Quem seria a probabilidade do múltiplo de 2 acontecer? Eu tenho 3, né? Porque n de A é 3, dividido por quem? Por 6. Por que 6? Porque 6 é a quantidade de faces do dado. É justamente a quantidade do espaço amostral.
Qual é a probabilidade de eu lançar esse dado e este dado dar um número com face voltada para cima, um múltiplo de 3? Eu tenho 2 resultados, então 2 sobre 6. 2 é justamente do evento e 6 é do espaço amostral. Agora, o que é que eu observo? Eu observo que na interseção eu tenho uma possibilidade disso acontecer. Então, qual é a probabilidade de ocorrer um número que tanto é múltiplo de 2 como também é múltiplo de 3? Eu só tenho um resultado, que é o 6. Então, 1 sobre 6. O 1 é justamente o fato da interseção de A com B. E o 6 é a quantidade de faces que possui o espaço amostral. Agora, completando a seguinte igualdade, a probabilidade da união de A com B acontecer é probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Ora, quem representa a probabilidade de A? 3 sextos. Probabilidade de A, 3 sextos. Eu coloco 3 sextos. Mais. Quem representa a probabilidade de B? 2 sextos. Eu coloquei aqui 2 sextos. E agora, menos. Quem representa a probabilidade da interseção de A com B? 1 sexto. Então, aqui, ó, 1 sexto. Como os denominadores são iguais, eu repito o denominador, somo os numeradores. 3 mais 2 dá 5 e subtraio 1. 5 menos 1 dá 4. Então, eu tenho 4 sextos como resultado. Eu posso simplificar essa fração? Posso. Ambos os números são divisíveis por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, a minha probabilidade é 2 terços de face voltada para cima ser um número ou múltiplo de 2, ou múltiplo de 3, ou, no caso, o múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Existe outro exemplo que eu coloquei aqui, que a gente vai ver de forma diferenciada. Em uma urna, existe 10 bolas numeradas de 1 a 10. Retirando uma bola ao acaso, qual a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 2 ou um número múltiplo de 3? A gente poderia ter feito um outro exemplo, por exemplo, múltiplo de 5, múltiplo de 6, eu poderia colocar múltiplo de 4, eu poderia colocar múltiplo de 8. Quer dizer, N situações eu posso criar a partir da mesma situação que a gente viu. Não é somente um dado, a gente pode utilizar outras situações, como urnas, fichas, né? Bolas. Então, neste caso, foi colocado em uma urna 10 bolas numeradas de 1 a 10. Agora eu vou tirar uma bola ao acaso. Qual a probabilidade desta bola que eu tirar, ela ser um número múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Então, vamos ver o evento A. Múltiplo de 2. Quantos números múltiplos de 2 eu tenho? Múltiplo de 2 eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Então, eu tenho quantos resultados? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades. E na minha urna tem quantas fichas ou quantas bolinhas? 10. Então, 5 sobre 10 é a probabilidade de A. Agora, qual a probabilidade de B? Quer dizer, eu quero saber quantos múltiplos de 3 existem. Então, eu posso colocar 3, 6 e 9. Esses são os múltiplos de 3 das bolinhas que estão dentro desta urna. Então, eu tenho 3 sobre quanto? Sobre 10, porque o total das bolinhas na urna são 10. Então, ó, 3 sobre 10. Agora, mais uma vez, a gente vai observar qual é a bolinha que é tanto múltiplo de 2 como múltiplo de 3. Ora, esta bolinha é justamente quem? 6.
coincidência ser 6. A gente poderia ter uma quantidade maior de bolas e ter mais números de 2 como múltiplo de 3. Neste caso, a gente tem também uma única situação, que é o 6. Então, nós temos 1 sobre 10, porque eu só tenho o 6, que tanto é múltiplo de 2 como é múltiplo de 3. E na urna nós temos 10 bolas. Então, o que é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, repete o denominador da fração e soma 5 mais 3 dá 8 e 8 menos 1, 7. Nós temos 7 sobre 10. Ora, 7 sobre 10 é a mesma coisa de quem? De 70%. Quando eu divido 7 sobre 10, eu tenho como resultado 0,7. E 0,7 vezes 100, eu fico com 70. 70%. É a possibilidade que eu tenho. Eu tenho muitas chances de, ao tirar uma bola desta urna, que tem 10 bolinhas, ela ser um número múltiplo de 2 e não ser de 3, ser múltiplo de 3 e não ser de 2, ou então ela ser múltiplo de 3 e de 2 ao mesmo tempo, porque o que eu quero é a união. Eu quero esta união, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 possibilidades de união. Os números que não são múltiplos de 2 e nem de 3 é o 1, o 7 e o 5. Estude e tenha coragem de fazer do seu sonho algo real. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.